Os 5 sentidos humanos, ainda que contestados em sua quantidade, são responsáveis pela comunicação do mundo externo com o nosso cérebro, ou seja, com a nossa pessoa. Este lugar, para você, pode trazer a sensação de paz, descanso, natureza. Porém, para outras pessoas, ele pode ser enxergado como um lugar de tristeza, angústia ou guerra. Mas como pode um lugar tão belo ser transformado em nosso cérebro em situações tão próximas ou distantes da realidade? Afinal, o que é a realidade? O nosso cérebro tem como hábito analisar situações a partir do que conhecemos, isto é, através das informações que captamos com os nossos sentidos e armazenamos em nossa memória. Estas recordações são acionadas quando nossos sensores recebem estímulos parecidos aos já recebidos, ou seja, quando nos encontramos em situações parecidas às já vividas. Por exemplo, ao ver uma agulha, você não precisa mais senti-la em sua pele para saber que sua picada pode ser dolorida. Afinal, você certamente já a sentiu e guardou em sua memória a sensação que ela irá lhe trazer. O sistema sensorial é formado por células especializadas que são encontradas por todo o corpo. Essas células sensoriais e as terminações nervosas dos neurônios são responsáveis por captar os estímulos tanto externos como internos. Quando os estímulos são captados, impulsos nervosos são gerados e percorrem todo o sistema nervoso central, até chegar ao cérebro para processar a informação. Sendo assim, é fácil imaginar que não são nossos ouvidos quem ouvem, não são nossos olhos quem veem, não são nossos órgãos que sentem dores, não é nossa língua que sente o gosto. Tudo isso é responsabilidade de nosso cérebro, cabendo aos nossos órgãos serem portas de entrada aos estímulos. E afinal, o que são estímulos e receptores? O estímulo é o início do processo para que haja respostas fisiológicas envolvendo o sistema sensorial. São exemplos de estímulos o frio, o calor, a dor, as cores, entre outros. Cada estímulo é captado por um receptor apropriado. Além disso, a informação passada ao sistema nervoso é diferente em tipo, intensidade, localização e duração. Por exemplo, ao bater o dedo na porta, os receptores do dedo batido enviarão informações ao cérebro sobre qual foi o local, por quanto tempo e a intensidade da dor captada. O ar em toda a nossa volta está repleto de moléculas odoríferas, que são inaladas pelos nossos narizes. Logo no início da cavidade nasal, as moléculas de ar se deparam com pelos. Estes servem como filtro para os nossos pulmões, limpando parte das impurezas. Este ambiente mucoso dissolve as moléculas sudoríferas, que serão captadas por receptores localizados em uma pequena região, com cerca de 10 milímetros de diâmetro. Nesta pequena região, existe o surpreendente número de 5 milhões de células receptoras.
Estas células ficam com os seus tentáculos esticados, prontos para apanhar as moléculas. Estas são transformadas em diferentes impulsos elétricos para passar ao cérebro a informação olfativa correta. Por sua vez, o cheiro inalado interpretado pelo cérebro é capaz de despertar diversas sensações, seja ela de desejo ou repulsa. Ele é capaz de nos trazer apetite ou até mesmo acabar com a nossa fome. Mas não é só por mexer com os nossos sentimentos que o olfato é tão importante para nós. Ele pode livrar nosso organismo de intoxicações indesejáveis, pois através dele, muitas vezes, podemos detectar se um alimento se encontra em boas condições para consumo. A nossa língua é o órgão responsável pelo nosso paladar. Ela possui aproximadamente 10 centímetros e na sua parte superior é possível observar pequenas elevações, conhecidas como papilas gustativas. As papilas possuem estruturas chamadas de botões gustativos, que contêm células sensoriais que captam os estímulos do sabor, enviando os impulsos nervosos ao cérebro. Mas essa captação ocorre somente no estado líquido. Por isso, a saliva é muito importante, pois ela dissolve os alimentos sólidos. A língua possui 3 tipos principais de papilas. Papilas filiformes. Estão em maior número e auxiliam na captura e condução do alimento para o interior da boca. Estão presentes na ponta da língua. Papilas fungiformes. Possuem a forma semelhante ao cogumelo. Estão presentes entre as papilas filiformes e na lateral da língua, com muitos botões gustativos. Captam os sabores doces e salgados. Papilas circunvaladas. São observadas na região V, parte posterior da língua. Constituem de 7 a 12 estruturas circulares que auxiliam no processo de fluxo líquido contínuo nos botões gustativos, permitindo novos estímulos nessas estruturas. Assim como as impressões digitais dos nossos dedos, a impressão da língua de cada pessoa é única. A visão é o sentido humano de maior atuação na formação do cérebro. Porém, obviamente, é substituído quando a pessoa não possui o sentido. Os olhos são os órgãos sensoriais da visão que possuem células fotorreceptoras, capazes de captar estímulos luminosos e produzir estímulos nervosos transmitidos ao cérebro. Para que isso ocorra, é necessária a presença da luz, pois ela reflete o objeto observado para a produção da imagem. Veja um olho humano em suas principais partes e como a imagem é gerada. Esta área, à frente da área colorida dos nossos olhos, é chamada de córnea. A córnea é uma estrutura transparente que está pouco saltada no centro do olho. Além de possuir uma função protetora, é responsável por focar a luz da pupila em direção à retina. Logo após a córnea, encontramos a íris, a parte colorida dos nossos olhos. É uma estrutura muscular que apresenta um orifício central que conhecemos como pupila. São os músculos da íris que regulam a contração da pupila para dosar a quantidade de luz que entra no olho. Vocês já notaram que em um ambiente mal iluminado, a pupila aumenta? O orifício fica maior para passar mais luz
da íris, encontramos o cristalino, que está cercado por fluidos. Ele tem como função regular a nitidez da imagem. Esse processo é tão rápido que nem percebemos. O cristalino pode ser comparado com o foco de uma máquina fotográfica, que necessita de ajustes para deixar a imagem nítida. Observando a parte mais interna do olho, encontramos a membrana responsável pela captação da imagem, a retina. É na retina que se encontram as células fotorreceptoras, conhecidas como cones, que permitem visualizar cores, e os bastonetes, que são sensíveis a variações na intensidade luminosa, sem distinguir cores. Um fato curioso é que o cristalino é uma lente esférica, portanto, a imagem refratada chega invertida e ao contrário em relação ao objeto na retina. Assim, fica a cargo do cérebro reverter essa imagem. A orelha humana é primeiramente dividida em 3 partes: a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Vejamos como ocorre o processo auditivo. As vibrações sonoras propagadas pelo ar são captadas pela orelha externa. Essas ondas passam pelo canal auditivo e chegam até a membrana timpânica, onde se tem início a orelha média. O tímpano vibra em diferentes intensidades, de acordo com os estímulos captados. As vibrações são transmitidas aos 3 ossículos, martelo, bigorna e estribo, que por sua vez transmitem as mesmas para a orelha interna, fazendo com que o líquido no interior da cóclea se movimente. A cóclea possui uma membrana repleta de células sensoriais ciliadas, que recebem essas vibrações e transformam em impulsos elétricos para o cérebro. O órgão responsável por receber os estímulos do tato é o maior órgão do corpo humano: a pele. A pele é constituída por 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme. Os mecanismos responsáveis pelo tato estão localizados na derme. Na pele, existem diversos tipos de receptores de estímulos táteis. São esses os receptores responsáveis em transmitir ao cérebro a sensação de toque. Alguns desses receptores são terminações nervosas livres e reagem a estímulos mecânicos, térmicos, químicos e dolorosos. Outros receptores, organizados em forma de corpúsculos, são células especializadas que estão em contato com terminações nervosas. Estes corpúsculos sensoriais podem ser mecanorreceptores, responsáveis pela percepção do toque, e os termorreceptores, responsáveis pela percepção do calor. Vastos são os estímulos que sentimos diariamente. Nosso cérebro, imperceptivelmente, é uma máquina de guardar experiências e será alvo de estudos por muito tempo. Como pode um procedimento ser tão natural quanto os mecanismos que integram e fazem o corpo humano interagir com o mundo de forma racional? Como se desenvolveu a máquina que pode trazer rastro de uma vida através de uma fragrância, um sabor, uma imagem ou o calor de um toque? As dúvidas e curiosidades que hoje temos são as peças que faltam para fazer a ponte entre os estímulos a que fomos submetidos
e os que ainda haveremos de ser.